Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 78 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo o que aconteceu no GP do Azerbaijão de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Antes da gente falar propriamente da corrida, vamos tecer aí alguns destaques que aconteceram durante a semana do GP. Primeiro, a FIA trouxe novas mudanças nas regras e delimitou a entrada dos boxes ali no GP do Azerbaijão após a polêmica em Mônaco. Ou seja, nós tivemos aí a Ferrari protestando contra o Max Verstappen em Mônaco sobre a questão ali da regra da saída dos boxes e dos limites excedidos, se compreendia apenas parte do pneu ou se teria que ser o pneu inteiro saindo da linha dos boxes ali para gerar a punição. Então, para sanar qualquer dúvida, a FIA trouxe essa mudança aí na regra e agora, ou seja, tem que passar um pneu inteiro fora da linha para transgredir a norma, ou seja, para gerar punição. Então, para sanar essas dúvidas aí, a polêmica que gerou em Mônaco, a FIA trouxe essas novas mudanças para o GP do Azerbaijão. Outro destaque é que o colunista e jornalista Flávio Rico afirmou um grande interesse aí do SBT em entrar na disputa pelos direitos de transmissão da Fórmula 1 para a próxima temporada. Ou seja, nós estamos vendo uma Fórmula 1 com muito sucesso agora, principalmente pelo público jovem, por conta muito da série da Netflix Drive to Survive. Então agora despertou o interesse em várias emissoras em entrar na disputa pelos direitos de transmissão. E parece, segundo esse colunista, o SBT também quer entrar nessa disputa aí com a Band para transmitir a Fórmula 1 já na próxima temporada. Outro destaque durante a semana foi Nico Rosberg, campeão aí de 2016, ex-piloto da Fórmula 1. Foi proibido de frequentar o paddock da Fórmula 1 por não ter se vacinado contra a Covid-19. E o protocolo garante que só pode estar ali no circo da Fórmula 1 as pessoas que já tiveram se vacinado da Covid-19. Isso gerou uma polêmica também porque na temporada passada o piloto do Medical Car foi barrado lá em Spa-Francorchamps, se eu não me engano, também por não ter se vacinado, por ter recusado se vacinar. Então também agora trataram da mesma forma aí os protocolos para o ex-piloto, comentarista também e campeão de 2016, Nico Rosberg. Outra questão que aconteceu durante a semana que gerou bastante polêmica foi que a Câmara dos Deputados aprovou o título de cidadão honorário do Brasil a Lewis Hamilton. A gente já vinha comentado isso, mas dessa vez foi aprovado e o Lewis Hamilton, inclusive, agradeceu nas redes sociais, falando assim: obrigado Brasil, eu amo vocês. Eu acho que é uma homenagem pode ser válida pela trajetória de Lewis Hamilton, por tudo que ele fez na Fórmula 1, pelo amor que ele tem ao Brasil, mas eu acho que a Câmara dos Deputados, Senado Federal, tem mais o que fazer, não teria que estar preocupada com questões mais relevantes do nosso país e não tirar o seu tempo para homenagear ou dar o título de cidadão honorário do Brasil ao Lewis Hamilton. Não que ele não mereça, ele tem uma trajetória fantástica na Fórmula 1, ele tem um grande amor pelo Brasil, os feitos dele comprovam isso, mas a Câmara dos Deputados e o Legislativo brasileiro tem mais o que fazer, né? Tem questões mais relevantes para estar se colocando em pauta ao invés do título de cidadão honorário a Lewis Hamilton, né? Outra notícia é que o Amir Nassi, tio do Felipe Nassi, que é conselheiro do Drogovic, ele revelou aí no podcast do Motorsports, que o Drogovic tem chances de entrar na Fórmula 1 em 2023. Mas assim, principalmente como piloto reserva, ou seja, como piloto titular de alguma das equipes, ele tem chances reais, porque ele tem potencial, talento e está pronto, segundo o conselheiro, mas acredita que a chance ainda é mais clara como piloto reserva de alguma equipe do grid. Outra notícia que veiculou durante a semana foi que a Williams
foi multada pela FIA por não enviar a documentação completa do seu relatório anual de 2021 dentro do prazo legal. No regulamento, o prazo seria até dia 31 de maio de 2022 e a Williams não enviou a tempo. Como ela perdeu esse prazo, ela foi multada pela FIA. A Alfa Romeo também foi para o GP do Azerbaijão com uma nova pintura nas características do carro, segundo eles, né? Eu particularmente não gostei da nova pintura, principalmente quando eu vi a corrida, mas eles foram com essa nova pintura aí a partir do GP do Azerbaijão. Outro destaque, a Mercedes adotou, né, um logotipo especial durante o mês de junho, vão ser pelos próximos 3 GPs aí, começar pelo GP do Azerbaijão, em homenagem à comunidade LGBTQIA+. Por ser um mês de conscientização contra qualquer tipo de discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, a Mercedes resolveu adotar o logotipo nas próximas 3 corridas com colorido ali, né, representando essa comunidade. Falado das notícias, vamos falar um pouquinho aí dos treinos que aconteceram aí na sexta-feira e também no sábado. Foram treinos marcados muito por erros dos pilotos, escapadas, encostadas ali nas barreiras de proteção, os pilotos errando bastante, passando direto em várias curvas, como o Hamilton fez também no GP do ano passado. E um destaque é que, além dos erros dos pilotos, também muitos problemas mecânicos nos carros, né? Lembrando que essa pista do Azerbaijão é uma pista que exige muito motor e também exige muito freio. Se eu não me engano, é a pista do calendário que mais exige freio dos pilotos. Então, se testa realmente ali as características do carro de motor, de potência, né? Então, por isso que nós vimos durante os treinos vários problemas mecânicos, escapadas dos pilotos, encostando muito nas barreiras de proteção. E uma coisa que me chamou a atenção foi durante o treino livre 2, um saco plástico, né, que estava na pista e causou maior reboliço, entrando na suspensão do carro da Ferrari, se eu não me engano, do Carlos Sainz. E para você ver como que um saco plástico passando ali na pista pode causar tamanha polêmica e fazer com que pare o carro, porque entrou o saco plástico na suspensão dianteira do carro da Ferrari ali. Foi o que me chamou muito a atenção dos treinos livres. Fora isso, tivemos aí treinos livres muito para testar a questão da característica da pista e que não deu para dizer muito sobre o que iria acontecer. Falado isso, vamos falar um pouquinho do Qualify. Logo no Q1, nós tivemos aí o Lance Stroll passando reto em determinada curva e quase danificando completamente a sua asa dianteira, e posteriormente ele foi e bateu e aí sim danificou completamente a sua asa dianteira, gerando bandeira vermelha no Q1. Lembrando que o Lance Stroll já havia batido uma vez, ele bateu a segunda vez, aí que gerou a bandeira vermelha, suspendendo o treino, logo no Q1. E em relação ao Q1, depois nós tivemos aí o retorno do treino e nenhuma surpresa assim muito relevante a se comentar. Já no Q2 nós tivemos também aí o Sebastian Vettel passando direto também na entrada de determinada curva, mas logo ele já voltou para a pista, não gerando muito atraso no treino. E no Q2, um destaque que eu queria mencionar é justamente as McLarens, né? Seja do Lando Norris ou do Daniel Ricciardo, que não conseguiram passar para o Q3. Então, se a gente está tratando a McLaren como a quarta força ou disputando pela terceira força com a Mercedes, é um destaque muito negativo para as McLarens não conseguir colocar seu carro no Q3, sendo que o Lando Norris ficou com a 11ª posição do Qualify e o Daniel Ricciardo com a 12ª. Então, um destaque negativo aí para as McLarens. E no Q3, o destaque que eu queria chamar a atenção são as AlphaTauris, seja do Pierre Gasly ou do Yuki Tsunoda,
que a gente vinha criticando muito o trabalho da AlphaTauri essa temporada, lembrando que a temporada passada a AlphaTauri estava fazendo um trabalho fantástico aí, com uma segunda equipe aí da Red Bull, e esse ano não vinha desenvolvendo um grande trabalho, mas no GP do Azerbaijão aí, talvez pela potência de motor e a velocidade de retas, que é características das equipes da Red Bull, eles fizeram um trabalho fantástico aí, colocando o carro no Q3, seja com o Pierre Gasly, seja com o Yuki Tsunoda. Então, um destaque positivo aí. E nós tivemos uma pole position fantástica do Charles Leclerc, com uma volta voadora, né, de 1:41.359. Deixa eu fazer um adendo em relação à pole position do Charles Leclerc, foi sua 15ª pole. Ele teve pole primeira em 2019 no Bahrein, Áustria 2019, Bélgica 2019, Itália 2019, Singapura 2019, Rússia 2019, México 2019, ou seja, 7 poles na temporada de 2019, na temporada de 2021 em Mônaco e no Azerbaijão, que foi a temporada do ano passado, e nessa temporada já são 1, 2, 3, 4, 5, 6 poles. Pole no Bahrein, pole na Austrália, pole em Miami, na Espanha, em Mônaco e agora no Azerbaijão. Então nós estamos vendo aí que o Charles Leclerc tem um qualify excepcional, né? São 6 poles em 8 corridas, mas em ritmo de corrida as coisas mudam bastante, né? Na corrida nós tivemos uma largada fantástica do Pérez e falha na largada do Leclerc, sendo que o Pérez conseguiu ali assumir logo na primeira curva a primeira posição, e o Leclerc, na minha opinião, ele errou na largada ali, porque ele não levou o carro um pouco para o meio da pista para poder fazer a curva. Ele ficou simplesmente na trajetória dele, e aí ficou muito fácil a ultrapassagem do Sérgio Pérez. Então, o Charles Leclerc deveria ter um pouquinho mais de maturidade aí, de malícia em relação a essa questão da largada, e já ir levando o carro um pouco para o meio da pista para fechar qualquer possibilidade de ataque e realizar a curva lá em primeiro colocado, né? Mas não foi o que aconteceu. Então eu vi, além do mérito, né, da largada fantástica do Sérgio Pérez, nós tivemos aí uma falha na largada do Charles Leclerc, na minha opinião. E durante a corrida, nós tivemos essas posições, sem muitas trocas no grid, e nós estávamos vendo até a volta 9 que o Sainz não estava conseguindo acompanhar o ritmo aí, seja do Charles Leclerc, do Sérgio Pérez e do Max Verstappen. O Sainz era o único ali das duas equipes de ponta que não estavam conseguindo acompanhar o ritmo dos demais carros. E logo na volta 9, ele abandonou por problemas mecânicos, isso gerou o virtual safety car, e aí o Leclerc e vários pilotos foram para os boxes tentar uma estratégia diferente. Logo após o safety car, e depois com a estratégia, o Leclerc chegou, inclusive, a liderar a prova por apenas 2 voltas. Mas aí também o Charles Leclerc teve problemas mecânicos aí no seu carro e foi obrigado a abandonar a prova, isso na volta 21. Logo quando ele assumiu a liderança aí, que o Verstappen chegou a parar nos boxes para outra estratégia. Lembrando também que o Verstappen ultrapassou o Pérez e assumiu a liderança por várias voltas, por mais uma vez, ordens de equipe da Red Bull. Isso aconteceu no GP da Espanha e agora aconteceu também no GP do Azerbaijão. Teve ordens de equipes, inclusive falou, Pérez, sem briga, no fight, né? Não brigue com o Verstappen, deixe o Verstappen passar. E isso aconteceu também no GP da Espanha. Isso para o esporte, para a categoria, infelizmente é muito ruim, principalmente para o telespectador. Mas a gente sabe que isso sempre existiu na Fórmula 1 e não é só com a Red Bull, não é só com o Verstappen, isso acontecia na Ferrari, isso acontecia na McLaren, sempre aconteceu na Fórmula 1, ordens de equipe, até porque é corrida de carros, né? E o interesse ali, a fatia do bolo ao final do ano que se ganha em dinheiro é pela pontuação no campeonato de construtores. Então, eles pensam muito mais na equipe como um todo do que propriamente no piloto. Mas, para quem está assistindo, realmente é desagradável, é muito ruim a inversão de posições no grid aí por ordens de equipe. E aconteceu mais uma vez com a Red Bull.
Com esse abandono duplo da Ferrari, e que isso gera um problema de confiabilidade, os dois carros abandonando aí no GP do Azerbaijão, e também vários outros carros do motor Ferrari, né, abandonando. Nós tivemos o Magnussen abandonando, Guanyu abandonando, então nós tivemos aí vários outros carros de motor Ferrari abandonando. Sendo assim, após o abandono do Charles Leclerc, foi uma corrida tranquila e fácil nas mãos do Max Verstappen e dobradinha da Red Bull, com Sérgio Pérez em segundo lugar, inclusive o Sérgio Pérez fazendo a volta mais rápida da corrida. Então, com esse abandono duplo da Ferrari, a corrida caiu no colo aí do Max Verstappen. Sendo assim, vamos falar agora de alguns destaques individuais da corrida. Max Verstappen, mais uma corrida sólida, segura, mais uma vitória e gerando bons pontos aí para a Red Bull. Ele é o atual campeão mundial, ele é o piloto mais seguro e na melhor fase do atual grid da Fórmula 1. Foi uma vitória tranquila para ele, embora a gente, não que manche, mas a gente tem que mencionar que houve inversão de posições no grid. Poderia ser uma vitória do Sérgio Pérez, talvez, né? Mas não deixa de tirar o brilho da vitória do Max Verstappen. Sérgio Pérez, outro também que fez uma corrida muito sólida, uma largada impecável, assumindo a primeira posição. Poderia sim ter ganhado a corrida, mas ele foi obrigado a obedecer às ordens de equipe, deixar o Verstappen passar sem briga, sem luta. E além disso, conseguiu a volta mais rápida ao final da corrida. E conseguiu a dobradinha para a Red Bull, fez o trabalho de fiel escudeiro, fez o trabalho que se espera de um segundo piloto. Então, um ponto muito positivo aí para o Sérgio Pérez. Falar um pouquinho também do George Russell. George Russell, mais um pódio para a Mercedes. A Mercedes é a terceira força consolidada já do grid atualmente. E o George Russell, mais uma corrida muito consistente, pontuando, pódio para a Mercedes, aproveitando as oportunidades e, além disso, ficando mais uma vez à frente do seu companheiro de equipe, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Para falar da consistência da temporada que o George Russell vem fazendo, no Bahrein P4, na Arábia Saudita P5, na Austrália P3, em Imola P4, em Miami P5, na Espanha P3, em Mônaco P5 e no Azerbaijão agora P3. Então, isso estando a bordo de uma Mercedes. Então, George Russell fez mais uma corrida fantástica, inclusive, na minha opinião, foi o piloto do dia. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton conseguiu aí um quarto lugar, muito circunstancial, por conta dos abandonos duplos da Ferrari, obviamente. Fez uma corrida digna, embora uma corrida digna, que trouxe bons pontos para a Mercedes, mas uma corrida. Ele fez boas ultrapassagens, mas ele ficou atrás do George Russell. Então já não é um ponto totalmente positivo a corrida do Lewis Hamilton, porque ele ficou atrás do seu companheiro de equipe. E não é a primeira vez. Ele é heptacampeão mundial, ele é o primeiro piloto da Mercedes. Ele está tendo muito problema com o porpoising, sim, mas o porpoising também está no carro do George Russell, então, ou seja, estão em carros com iguais condições. Então, realmente, o George Russell tem que ser um destaque muito mais positivo que o Lewis Hamilton. Mas o Lewis Hamilton fez boas ultrapassagens, fez uma corrida sólida e foi considerado o piloto do dia pela votação popular. E ao final da corrida ele deu uma declaração falando que ele não saberia se tivesse mais 2 ou 3 voltas ele ia aguentar terminar a corrida. Tamanha a dor que ele estava sentindo, principalmente nas costas, por conta do porpoising, que é o grande problema da Mercedes atualmente, que é essa questão aí do carro estar quicando muito, principalmente nas retas. Até o Toto Wolff também está temendo por esse problema aí, que pode acontecer que o Lewis Hamilton pode ficar fora do próximo GP por conta das fortes dores que sentiu aí na última corrida. Esse é o grande problema da Mercedes atualmente. Vamos falar um pouquinho também do Sebastian Vettel. Sexto lugar. Sebastian Vettel, para mim, fez uma corrida com muita vontade, com muita gana. Ele fez boas ultrapassagens,
chegou a errar ali, passar direto numa reta, tentando ultrapassar o Esteban Ocon, mas ele não perdeu o foco e depois, com muita gana, com muita garra, mostrou muita garra durante a corrida, ele conseguiu a ultrapassagem, conseguiu uma excelente colocação estando a bordo da Aston Martin. Então, Sebastian Vettel também fez uma pilotagem muito segura e uma corrida muito boa, na minha opinião. Falar um pouquinho aí do Yuki Tsunoda, que tinha feito um bom qualify. Yuki Tsunoda teve problemas aí com o DRS do seu carro e tiveram que fazer ali, emendá-lo em fita, e ele ficou proibido de utilizar o DRS por várias voltas. Então, Yuki Tsunoda aí, outro destaque, nem positivo e nem negativo na corrida. Fernando Alonso também conseguiu bons pontos aí para a Alpine, e o Fernando Alonso quebrou o recorde, né, nesse final de semana. Ele é o piloto mais longevo da história da Fórmula 1, ou seja, com mais tempo pilotando um carro de Fórmula 1, são 21 anos, 3 meses e 8 dias. Ele superou Michael Schumacher, que tinha 21 anos e 3 meses, com a carreira mais longa na Fórmula 1. Também em terceiro lugar, Kimi Raikkonen, com 20 anos, 9 meses e 8 dias. Em quarto lugar, Rubens Barrichello, brasileiro, 18 anos, 8 meses e 13 dias. E em quinto lugar, Jason Button, 17 anos, 2 meses e 16 dias. Então, Fernando Alonso bateu o Michael Schumacher aí e é o piloto com a carreira mais longa na Fórmula 1. Vou repetir, 21 anos, 3 meses e 8 dias. Destaque positivo aí pro Fernando Alonso. Por fim, vamos falar um pouquinho aí das Ferraris, né? Em si, a Ferrari, seja do Charles Leclerc, seja do Carlos Sainz. Carlos Sainz já não vinha acompanhando o ritmo dos outros três, que é Sérgio Pérez, Max Verstappen e seu companheiro de equipe Charles Leclerc, antes de abandonar na volta 9. Então já era um destaque negativo para mim na corrida. E o Charles Leclerc não tinha culpa, fez uma estratégia boa, estava liderando a corrida e teve também o abandono por problemas mecânicos. Ambos saíram por problemas mecânicos. Então é um problema de confiabilidade da Ferrari, e confiabilidade de Ferrari já não é coisa atual, não é de agora. A gente já questiona isso há muitos anos já. E parece que a Ferrari, com esses problemas de confiabilidade, está deixando o campeonato escapar de suas mãos. E já está deixando encaminhado aí mais um campeonato para a Red Bull, né? E principalmente para o Max Verstappen. Porque não pode, é inadmissível uma equipe que está competindo pelo título ter 2 abandonos na corrida, e não é a primeira vez, né? Então, um destaque muito negativo para a Ferrari. Lembrando que o Charles Leclerc não tem nada a ver com isso, mas o Carlos Sainz, antes de abandonar, já vinha apresentando um ritmo bem mais lento aí, então já seria um destaque negativo, na minha opinião. Essa corrida foi marcada, além do que eu falei do Fernando Alonso, ela foi marcada também que agora o Max Verstappen é o piloto com mais pódios pela Red Bull. São 66 pódios pela Red Bull, ultrapassando os 65 pódios de Sebastian Vettel. Então, o Max Verstappen agora tornou-se o piloto da Red Bull com mais pódios. E lembrando também a questão da punição, né? Nós tivemos uma punição aí pro Latifi, logo no início da corrida, que ele cumpriu nos boxes, pagando 10 segundos na questão da largada, né? De ter infringido as normas na largada. E também ao final, o Latifi também teve punição aí, levou um ponto na superlicença por ignorar 12 bandeiras azuis seguidas no GP do Azerbaijão. Latifi sempre é destaque negativo pra gente aqui, né? Volta mais rápida foi de Sérgio Pérez, 1:46.046. Piloto do dia pela votação popular, Lewis Hamilton, que fez uma corrida com boas ultrapassagens, mas na minha opinião não foi o piloto do dia, na minha opinião, e eu votei inclusive no George Russell, pela consistência que ele tem conseguido, inclusive de estar sempre à frente do seu companheiro de equipe, o heptacampeão Lewis Hamilton. Mas tudo bem, a votação popular deu Hamilton. Vamos falar então agora do resultado da corrida, lembrando que eu vou falar apenas os 10 primeiros. Mais uma vitória de Max Verstappen. Segundo lugar, Pérez, então uma dobradinha da Red Bull. Terceiro lugar, George Russell. Quarto lugar, Lewis Hamilton. Quinto lugar, Pierre Gasly.
Sexto lugar, Sebastian Vettel. Sétimo lugar, Fernando Alonso. Oitavo lugar, Daniel Ricciardo, da McLaren. Nono lugar, Lando Norris, da McLaren. E em décimo lugar, Esteban Ocon. Falado isso, vamos falar então como está a classificação no campeonato de pilotos. Max Verstappen dispara na liderança com 150 pontos. Em segundo lugar, Sérgio Pérez com 129 pontos, ou seja, ultrapassando aí o Charles Leclerc. Em terceiro lugar, Charles Leclerc com 116 pontos. Quarto lugar, George Russell com 99 pontos. Quinto lugar, Carlos Sainz com 83 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton com 62 pontos. Sétimo lugar, Lando Norris, 50 pontos. Oitavo lugar, Valtteri Bottas, 40 pontos. Nono lugar, Esteban Ocon, 31 pontos. Décimo lugar, Gasly, 16 pontos. Vamos ver agora como está a tabela dos construtores. A Red Bull dispara ainda mais na liderança com 279 pontos. Em segundo lugar, Ferrari, 199 pontos. Em terceiro lugar, Mercedes, 161 pontos. Quarto lugar, McLaren, 65 pontos. Alpine, logo em seguida, com 47 pontos. Depois vem a Alfa Romeo, 41 pontos. Sétimo lugar, Alfa Tauri, 27 pontos. Oitavo lugar, a Haas, 15 pontos. Empatada aí, nono lugar, Aston Martin, com 15 pontos. Em último lugar, a Williams, com 3 pontos. Por fim, vamos analisar os meus palpites aí. Eu disse que seria uma pole do Max Verstappen e eu errei, porque a pole foi do Charles Leclerc. Disse que seria uma vitória do Max Verstappen e acertei. Coloquei em segundo lugar Charles Leclerc e também errei. O Leclerc abandonou e o segundo lugar foi do Pérez, dobradinha aí da Red Bull. Em terceiro lugar eu coloquei Sérgio Pérez. Também errei, porque foi George Russell. E volta mais rápida atribuí a Max Verstappen e também errei porque a volta mais rápida foi do Sérgio Pérez. Só acertei o vencedor da corrida. Próximo GP, logo na próxima semana já, não tem folga, então é o GP do Canadá. E nós estaremos aí também comentando do que esperar para o GP do Canadá e também análise pós-GP, tá bom, pessoal? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, de tudo que aconteceu aí no GP do Azerbaijão. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.